dreamed about this 16 days away. Now you're here, and my head lays beside your body. You pillow under mine, new poison spinning around my mind. Welcome to my world, she said. Do you feel alive? She said. It's all a bad dream spinning in your own head. Olá, galera. Vamos para mais um episódio do The Search, promovido pela Quarter Sports. E dessa vez nada mais, nada menos que o fenômeno das provas dos 3 tambores, Sidney Júnior. Quero agradecer pela oportunidade que você está dando da gente estar aqui no seu centro de treinamento, da gente estar conversando um pouquinho sobre a sua história e sobre o cavalo também. Exatamente, sobre um esporte aí que a gente dá a vida, né? Fica 100% focado nisso, né? Obrigado aí também por estar mostrando um pouco do nosso dia a dia aqui. Vamos falar de cavalo, né? O que a gente gosta. Vamos lá. Ô Sidney, a gente sempre tem curiosidade de como surge um fenômeno, né? Sim. Então, eu sei que você é uma pessoa muito simples, a gente vê pela conversa, por tudo que a gente está convivendo aqui com você e pela sua história. Só que a gente queria saber um pouquinho do seu começo, do meio e até agora da sua vida. Assim, resumidamente. Então, o começo meu foi, acredito que não foi diferente de muitos, a família minha já é do cavalo, né? Então, assim, o meu pai, ele sempre me colocou e me ensinou a falar, não, você tem que sempre preparar um cavalo, construir. Então, vamos dizer assim, então eu sempre foquei nisso, né? E ele falava, puto, treinador, assim, de cavalo, você não vai conseguir ter história, ter fama, essas coisas, né? Já viu o treinador rico, né? Ele comentava, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, então eu peguei isso como uma motivação. Falei, não, eu vou ser um cara que eu vou querer crescer na vida sendo treinador. Então, eu escolhi isso para minha vida. Então, tudo que eu faço é querendo mudar, querendo melhorar, querendo evoluir. Então, resumindo a minha história, é em cima disso. Então, através de uma frase que eu consegui evoluir, né? Então, graças a Deus, hoje me chamam de fenômeno, né? Por causa dessa frase que a gente não ia ter um sucesso, né? Eu falo, não, acho que a gente pode ter sucesso, né? Independente de se eu sou treinador ou não, a gente pode ter sucesso. Então foi através disso que eu consegui ser um cara de destaque. Ô Sidney, igual você acabou de falar, né? Você usou tudo isso como um desafio para sua vida, né? Isso, exato. Para você poder evoluir, buscar. E a gente sabe que isso daí requer suor, requer dor, choro, tudo que você imaginar, né? Exato. Eu queria que você passasse alguma coisa para a gente, até mesmo para servir de inspiração ou de exemplo para pessoas que estão entrando nesse meio do cavalo e querem também um dia ser, às vezes não o Sidney Júnior, mas ser um treinador de, como é que fala? De destaque, de destaque, né? Isso. Assim, eu sempre foquei em mim, né? Então se eu, na época eu era novo, tudo, tinha pessoas, lógico, melhor que eu, mais evoluída, tudo. E aí eu peguei isso como uma inveja, mas é uma inveja boa que a gente fala, né? Que eu falei, não, eu tenho que admirar aquelas pessoas e procurar ser melhor que elas, né? Então, hoje as pessoas que eu era fã, que eu era ídolo, que até hoje eu sou, eu procurei superá-las. Entendeu? Então, se as pessoas me veem hoje como destaque, elas têm que também pensar que pode ser igual ou melhor, né? Porque eu já tenho minha carreira construída, na época eu não tinha. Então, você consegue ser melhor através daquilo que você pega pronto. Então, se a pessoa se inspirar em mim, ele consegue lá, na verdade, lá na frente, melhorar, porque a minha carreira já está pronta. Puta, ele conquistou tudo isso aqui, mas como ele conquistou? Que essa é a diferença.
Então você tem que procurar saber o que ele faz em casa, o que ele já passou, para você também passar por isso e poder ser melhor que eu ainda. Na verdade é o que está por trás de toda a fama, né? Exatamente. O suor, o trabalho, né? Tudo que você passa, na verdade, por trás de tudo, de toda conquista que você fez, por trás disso existe muito trabalho. Muito, né? muito. É muita dedicação. A gente não consegue construir nada se a gente não tiver dedicação, né? Então você vê, eu tô aqui de domingo a domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem hora. Então hoje a gente tem um suporte melhor, então a gente sofre menos, né? Na época a gente sofria mais. Só que eu sempre vejo um lado positivo nas coisas. Então isso também que me motiva a ser melhor. Porque eu às vezes vou ali, perco uma prova, o cavalo não trabalha bem, eu não vejo aquilo ali como uma falha, um erro que eu não consigo melhorar. Então eu vejo aquilo ali como um apoio, que fala, não, aquilo ali eu posso fazer melhor agora, que eu sei que eu errei e eu posso conquistar de novo aquilo. Então eu não vejo as coisas tudo como perdida. Né? Na verdade você se aceita como ser humano, né? Que Exato. pode falhar, mas pode melhorar também. né? Exatamente, eu não fico me passando de vítima, né? Eu falo, hoje eu não dei o meu melhor, mas amanhã eu vou fazer melhor e procurar ser melhor ainda. Então isso que faz a diferença, que eu vejo pela minha história. I know that it can never be the way it was. Even though you'll be the death of me, I can't give you up. Too much is not enough. It's not the love, it's not the lust that grips me. It must be the whiskey. I've been drinking to remember and drinking to forget. I gotta love you on my mind. I got Jim Beam on my breath, and loneliness has got the rest. I've got nothing left within me. Sidney, eu sei que as conquistas foram muitas. Eu sei que a luta foi grande, você contou o começo, o meio de como você chegou. Sim. E um dos resultados finais aí foi agora você ter quebrado o recorde mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho da sensação de tudo, se passou uma história na sua cabeça, como que foi isso quando... Eu sei que já é a segunda vez, né? Isso. Que você quebra o recorde. Tanto da primeira quanto da segunda. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Então, deixa eu falar um pouco do início. Assim, eu sempre fui querendo me destacar na onde... Assim, que eu fui me focando ser bom no que eu faço, né? Então, ao longo dessa história, até chegar no recorde novamente, eu procurei desenvolver várias maneiras de tentar evoluir, né? Com as minhas próprias ideias, né? Então, assim, eu comecei de uma forma, trabalhando meus animais de uma forma, consegui alcançar outros resultados com constância, ser o melhor no ano, né? Naquela época, em 2015, ser o mais pontuado. E esse recorde veio acontecendo, né? Que não era programado eu querer bater recorde, era programado eu ter uma constância. Eu admirava muito o Vaguinho, que é um cara muito pontuado, então eu falei, não, eu também posso ser igual ele. Então eu fui admirando certas pessoas e foi assim, coisas que Deus foi mostrando. Falou, hoje você tem que pensar em bater outras metas, que seria o recorde mundial, né? Então não é nem o nacional, né? Que o nacional as pessoas aqui já teriam batido e eu também consegui bater o nacional. Então as coisas foram acontecendo, a tropa foi evoluindo, foi melhorando, eu fui trocando de aras para tentar buscar o recorde, então as coisas foram acontecendo com o tempo, né? Então essa meta minha de bater o recorde novamente, né, pela segunda vez, ficou meio que uma obrigação minha. Sabe quando você tem uma tarefa a ser feita? Ó, isso aqui você consegue. Uma missão para cumprir. Porque eu já bati a primeira vez, então na minha cabeça estava muito bem feito, não preciso mais correr atrás do recorde, né? Então as pessoas falando, cliente também motivando, as pessoas investindo em trova, me trazendo animais bons, que foi aonde eu consegui falar, não, agora é uma obrigação minha bater o recorde novamente. Então, hoje eu bati o recorde mundial e espero bater de novo. Então, na outra vez, a primeira vez, eu bati o recorde, só que eu falei, não, pra mim já chega, eu acho que já fiz, se baterem de novo, aí já não é mais comigo, né? Então, só que dessa vez eu já tô diferente, então eu bati o recorde e quero bater de novo, entendeu? O meu próprio tempo, e eu sei que outras pessoas também estão querendo baixar, só que eu quero baixar o meu próprio tempo. Então, essa é uma coisa que eu consegui fazer desde o começo e agora eu bati outras metas, entendeu? Então foi isso que foi de tanta importância para mim esse recorde. E a sensação?
Olha, ainda... O que passou na sua cabeça naquele momento? Cara, bem sincero, eu tava esperando outro animal bater o recorde. Então foi uma égua que eu nunca tinha montado, foi a segunda passada na vida que eu dei com ela, entendeu? Então um dia antes eu tinha dado um 17,0 e depois no outro dia já dei esse 16,313. Então foi uma coisa que eu não esperava, então a ficha ainda não caiu. Mas eu sei que foi Deus que preparou aquilo, que é sempre da forma dele, né? Eu tava querendo fazer um cavalo para que ele batesse o recorde comigo. Do meu treinamento, do meu jeito, que eu tenho uma história a contar. Então a Prime veio de poucos instantes assim e conseguiu realizar meu sonho. Então pra mim eu tô sem palavras porque foi uma coisa que foi... Não, eu não esperava ser com ela, né? Mas eu agradeço a Deus porque foi. É o talento, né? Você montou no animal 2 vezes, Isso. né? Enxergou como funcionava esse animal, a sensibilidade que você teve, porque isso não é fácil. Isso. E você conseguiu fazer a tocada e bater o recorde. Isso é a gente montar em vários animais, saber distinguir cada estilo, o que você consegue melhorar em cada animal, ver o que cada animal tem de bom, de qualidade, para que eu possa chegar ali, montar o cavalo em 5 minutos, conhecer e conseguir bater o recorde. Então isso é fruto de tudo aquilo que eu vim implantando. Então para mim foi uma satisfação enorme. Parabéns, você merece. Obrigado, agradeço. Ô Cid, vamos falar de cavalo logo, que é o que a gente gosta mesmo, de Isso. verdade, né? Aham. É assim, o que você gosta, resumidamente, o que você gosta dos cavalos de tambores seu? Como que você gosta deles quando eles estão preparados? O giro, o corpo deles. Então, eu sempre procurei assim flexionar meus cavalos, mas eles tinham certas limitações, que eles ficavam muito na minha mão, sabe? Então qualquer levadinha que eu desse aqui antes da entrada ou na saída, então acaba eles ficando muito na minha mão e acaba perdendo um pouco de força. Entendi. Então, para eu te falar assim, eu gosto dos meus cavalos um pouco mais apoiado e fazendo mais força com a garupa, tá? Então eu quero que esse pé entre de baixo e que vai empurrar a frente, entendeu? Então vamos dizer assim, o que eu mais gosto de estar fazendo meus cavalos é sentando no meio deles aqui, sabe? Mantendo eles sempre empurrando para frente, né? Então eu tenho uma linha que eu sigo que é a do umbigo meu aqui, né? É a cernelha dele, então eu fico sempre no meio porque eu sei que meu cavalo está empurrando. Então, para mim fazer a curva ali, eu não preciso exagerar no focinho dele aqui. Entendi. Só a metade do olho aqui eu consigo fazer que ele arqueia e continue empurrando para frente. Então essa é a diferença que eu tenho nos meus cavalos que eu gosto de pôr. Então, lógico, eu vou fazer toda a preparação, toda a base, mas a finalização de eu falar, não, agora eu vou começar a treinar esse cavalo para ele abaixar a marca. Para ele dar o 16, para ele conseguir ganhar a prova, entendeu? Então a minha diferença está nessa, de ensinar meus cavalos a fazer força. Então eu penso que os 3 tambores, eles 100% força. Não é velocidade e não é giro, é força. Entendeu? Eu posso ir num galopão aqui com o meu cavalo. Se ele estiver fazendo força, eu sei que ele vai dar 16. Entendi. Entendeu? Então tem passadas que eu vou ali, tô aqui no galopão ali, e fala, puta, mas ele nem tocou. E o cavalo já deu 16. Porque ele tava fazendo força de baixo. Entendeu? Entendi. Então, o que eu resumo dos 3 tambores é isso. Pra mim, no meu treinamento que eu faço com a minha tropa, com os animais de alta performance, é força, né? Então é onde eu gosto mais de trabalhar. Eu domo cavalo também, né? Como a gente já conversou bastante. O que a gente fala lá na doma, por exemplo, um laço, trazendo isso para o laço também, Sim. eu falo que sempre o segredo de tudo é a gente ensinar o cavalo a transferir o peso daqui para cá, né? Isso. Para a gente ter uma paleta boa, um cavalo reto, movimentando bem. Eu vejo que não foge muito do que você gosta nos seus cavalos. Não. É assim, eu não sei treinar um cavalo de laço, não sei preparar.
mas eu já busquei informações para que eu consiga simplificar o meu treinamento, entendeu? Então eu vejo exatamente as partes que eu preciso trabalhar no meu cavalo, onde é o erro dele, e aí depois eu junto tudo e jogo para fazer força. Então às vezes eu só tirar o peso da frente e jogar para trás, vai ser bom para ele virar, ele vai estar na minha mão, só que não vai ser bom para ele empurrar. Ah, entendi. Você entendeu? Então ele vai ter habilidade, onde eu precisar levar, ele vai. Se ele quiser fechar o tambor, eu consigo tirar, né? Ele tá no fundo lá, eu consigo trazer ele, porque esse peso jogou para trás. Entendi. Só que ele não consegue dar aqueles milésimos mais baixos por causa disso aqui, ó. Da garupa não tá empurrando a frente, entendeu? Então eu levo o meu cavalo daqui para trás e eu levo ele de trás para frente também. Entendi. Entendeu? Então eu acredito que seja um pouco do que você trabalha, é mais de frente para trás, é isso? Eu quebro ele empurrando de trás para frente, mas Certo. como o laço precisa de uma parada, precisa de uma sarnelha mais alta para fazer força contra o boi, Sim, né, aí a gente precisa desse apoio mais lá, entendeu? certo, certo. Pelo que eu entendi do seu treinamento aí, se eu tiver errado você me corrige, na verdade você é um cavalo mais plano. Exatamente, exatamente. Porque ele correndo nesse natural aqui, ele consegue empurrar, né? Então eu não quero ele nem muito alto, senão ele vai estar muito sentado, e nem ele muito baixo, que ele vai começar a levantar a garupa e a força fica muito no ar, né? Então eu quero ele indo pra frente, né? Então aqui ele consegue empurrar mais. Ele é um pouco mais esticado. Isso, exatamente, exatamente. Foi aquela que a gente estava conversando, que às vezes, que eu falei para você, que uma entrada de um cavalo de pé de boi assemelha a uma entrada de uma virada do tambor. Perfeito, Entendeu? é isso mesmo. Assemelha. Isso, a mesma A coisa. única diferença é que ele não pode estar muito plano, esticado, porque depois no final ele vai ter que segurar um Aí ele tem boi. que levantar isso, né? Tem que ele dar vai uma ter que travada. levantar, né? Certo, certo. Well, I know the good books say there's an end, a judgment day. When it comes, ring the bell. Ô Sidney, a gente quando vai quebrar mais um cavalo de laço ou para qualquer outra modalidade, a gente trabalha com a mão um pouco mais adiantada aqui, até mesmo para aquilo que a gente estava falando de empurrar ele para cima da ferramenta, Certo. mas para a gente ter as paletas mais em pé, porque a gente precisa de uma parada, precisa de alguma outra coisa desse tipo. Por que que você usa a mão um pouquinho mais atrasada? É praticamente no mesmo conceito que você está explicando aí, só que eu gosto de sentar mais na minha sela, entendeu? Sentar mais em cima do rim aqui que a gente fala, para que isso aqui comece a funcionar. Então, já começa pela saída do galope, ó. Ele tem que sair, ó, não quer fazer força. Ó, agora ele vai sair, ó. Ele vai sair, não eu que vou levar ele. Entendi. Entendeu? Então eu já monto mais atrasado para mim saber exatamente se meu cavalo tá me carregando. Ah, entendi. Entendeu? Eu quero que ele me carregue. Porque a gente trabalha com amador, com outras pessoas que senta mais na sela e tem que dar praticamente o mesmo tempo que o nosso. Então hoje amador e aberto, eles andam muito junto. Entendeu? Então se eu treinar meu cavalo pensando mais no amador, eu sei que a hora que eu levar meu corpo à frente, ele vai ter mais força. Que eu consigo acrescentar. Se eu treinar já acrescentando, ajudando meu cavalo, completando ele, eu sei que na hora da prova é só aquele gás que ele tem. Ele não tem mais força. Entendi. Você entendeu? Então, eu sentado aqui, eu consigo deixar que meu cavalo vá me levando. Então ele vai mostrando se ele tá para dentro, se ele tá para fora, se ele tá para frente. Então nisso eu consigo sentir mais o meu cavalo por trás. Eu vejo por fora meus cavalos. Eu tô montado, mas eu tô ligado se ele tá para dentro, tá para fora ou tá querendo ir demais para frente. Então por isso que eu monto mais atrasado. É que a gente fala aquele conceito, né, da angulação da rédea na boca do cavalo, né? Geralmente quando a gente atrasa a mão para quebrar, né, na verdade para quebrar mesmo, a gente tem um ângulo menor e geralmente acaba quebrando um pouco a linha do pescoço, né? Acaba baixando. Porque a gente sobe o ângulo com a mão para frente, a gente aumenta o ângulo, a gente quebra ele mais no alto, né? Certo.
E eu percebi que você quebra com a mão mais atrasada, mas mesmo assim seus cavalos não abaixam a linha de pescoço. Exato, exato. É, porque eu sei que exatamente tem um certo limite, né? Então se eu vejo que ele tá abaixando e não tá fazendo força, aí eu vou trocar a ferramenta, vou levantar esse meu cavalo para depois eu conseguir Aí pôr sim força. você adianta a mão para frente. Exato. É. Aí eu volto na base, entendeu? Então não tenho como adiantar se ele não tá focado na base. Entendi. Então não é todos os cavalos que eu consigo lapidar. Então chega cavalo para você consertar, aquele cavalo é para você consertar, dar correção, não é um cavalo para você pôr força. Primeiro ele tem que fazer a prova. Depois que ele for fazendo a prova, que aí eu vou começar a empurrar Aí ele. você vai colocar mais energia para ele trabalhar. Exatamente, exatamente. Então o nosso trabalho ele é próximo, mas um pouco separado. Você trabalha na forma de base, corrigindo tudo. Então eu trabalho mais na forma de lapidar. Então se eu tenho uns cavalos para corrigir, aí eu já tenho que levar eles para a base. Tenho que voltar, tenho que montar igual você falou na frente aqui, quebrar um pouco mais e levantar essas paletas. Para que eu consiga ter controle dele na passada, para eu consiga fazer uma prova. Né? E aí os cavalos que eu preciso abaixar o tempo, que eu sei que eles vão trabalhar, só que aí eu já monto mais para trás e ensino a fazer força para dar marca. Entendi. Entendeu? Ô Sidney, eu vou fazer uma vez aqui sobre como que eu utilizo o tambor para treinar um pouquinho a entrada do cavalo de pé. Certo. Eu carrego ele um pouquinho mais com uma rédea só, com a mão só na rédea. Eu não entro tão... Tento carregar ele um pouquinho mais em pé. E eu utilizo muito isso aqui, ó, como se um boi viesse pra cima de mim, entendeu? Certo. Pra treinar isso aqui no cavalo, que eu preciso muito disso. Então quando eu saio desse tambor aqui, eu olho para aquele, imagino o meu boi, imagino a corda na minha mão. E eu uso um pouquinho para o cavalo entrar com os pés mais de baixo. Garupa sempre apoiada, né? Isso. Vim aqui, tirei o cavalo do boi, ó, fugi um pouquinho, trouxe ele para dentro do boi. Vou fazer só mais uma vez. Certo. Tirei ele do boi, entrei no boi. Boa. Não, é exatamente o que a gente costuma fazer. Aí. O que eu ensino pro pessoal é isso. Que a gente começa a arquear o cavalo na linha, né? Né? Imaginária aqui para depois descer no tambor, né? Então é praticamente o que você costuma trabalhar no boi também, né? O cavalo tem que entrar arqueado para ele não atravessar na corda, né? Para ele chegar na bunda do... E para ele conseguir fazer uma curva Certo. Com a paleta em pé. Porque se ele Isso. ficar reto, ele vai começar a ter que cair a paleta para entrar no boi. Entendi. Aí o meio fica todo para dentro, Isso. atravessando. É isso? Isso. Bem, o cavalo de pé, tanto de cabeça, ele tem que correr só na mão esquerda. Ele não pode correr na mão direita. Ele pode até correr, mas na forma como se ele tivesse na mão esquerda, entendeu? Certo, sem derrubar a linha aqui, Sem né? derrubar a linha. Pra frente. Ele pode estar até reto, mas quando eu chegar no boi, eu levanto minha mão, encosto minha perna esquerda para ele arquear um pouquinho, Certo. entendeu? Para ele ter uma entrada redonda no boi. Não, perfeito. É o que a gente... Até mesmo a facilidade de um boi, o boi virou rápido, o cavalo, assim ele consegue pular muito mais rápido para dentro do boi, entendeu? Certo, certo. Não, Eu utilizo um pouquinho isso. Eu queria saber o que você acha. Então, você fala para acrescentar no meu treinamento ou só pra gente ver se tem semelhança? Alguma coisa assim, a diferença do que eu faço para o que você faz. Eu vejo o tambor como 3 pontos, entrada, meio e saída, né? Esse ponto que você trabalhou, a gente faz, eu faço também, a gente começa a trabalhar a entrada em pé, arqueada, você chega até o meio aqui do virador, só que você não consegue trabalhar a saída, entendeu? O treinamento do laço, faltaria a saída. Então, é onde eu entro com os meus cavalos empurrando mais o pé de baixo. Entendeu? Então, ele entrando arqueado aqui, ele consegue trabalhar a entrada e o meio. É porque você tem uma explosão depois, né? Então se eu trabalhar a entrada e o meio, vai faltar a saída. Então, às vezes, eu trazer meu cavalo aqui na saída, ele pode travar o pé. Porque ele não tá com o pé empurrando. Ele tá com o pé atrás, mas não vai estar empurrando. Aí é onde a gente começa a fazer o cavalo empurrar mais a garupa aqui, ó. Né? Entendeu? Entendi. Para que a hora que ele sai, ele esteja alinhado. Igual você trabalhou pro lado esquerdo, eu vou empurrar meu cavalo para frente, ó. Pode ver, ele tá arqueado e para frente, né? Entendi.
só que eu vou ter que trabalhar o pé cruzando. Entendi. Então a nossa semelhança é assim, que você trabalha a entrada, eu trabalho igual, o meio trabalha igual, eu só acrescento mais a saída para o meu cavalo não parar o giro. Entendi. Entendeu? É como depois eu faço uma curva e eu tenho uma linha reta e a minha curva não é completa, né? Não é completa e ela precisa travar, né? E ela precisa ter redução para o cavalo chegar sempre usando mais a traseira. Se ele aprender essa explosão, ele vai começar a ficar um pouco mais plano, né? Com certeza, com certeza. Mas não é o que você vai precisar. Então o que você faz a gente usa também. Entendi. Então tem muita coincidência. Na assim. verdade eu peguei de vocês do tambor para pôr no laço. A verdade é essa. Entendi. Porque a gente faz um arco imaginário, né? O cavalo tem que ir até o fundo lá em pé. A hora que ele cair aqui, ele tem que estar alinhado, né? Entendi. O nosso, na verdade, ele tem que continuar o pé cruzando de baixo. Ele não pode ficar com o pé aqui empurrando só. Ele tem que ir lá embaixo. Que aí a gente fala do X, né? Entendi. Então o cavalo passa o pé e vem à frente. Entendeu? Que o cavalo ele trabalha em X, né? Se essa traseira vem para cá, a frente vai para lá, né? Exato. Né? Então é o que a gente faz o X na saída e começa a empurrar. Entendi. Então é bem parecido com o que a gente trabalha. Legal. Sidney, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de você ter dado a gente estar aqui, a oportunidade de a gente ter trocado ideias. Você é um cara super habilidoso, a gente percebe, super simples, humilde. Parabéns pela pessoa que você é. Eu me surpreendi. Não, eu sabia, todo mundo comentava que você era humilde. Que você tinha humildade, que você era um cara bom de conversar, tudo, mas agora, pessoalmente, eu percebi que é até mais daquilo que falaram para mim. Agradecer em nome da Quarter Sports, que promove esse programa The Search. Claro. De estar dando a oportunidade da gente estar expondo um pouco da sua vida, de estar expondo um pouquinho do seu treinamento, de estar expondo um pouquinho da sua história. Agradeço imensamente e desejo você muito sucesso na sua vida. Você merece, você é um cara lutador. Obrigado. Você é um cara que cresceu querendo crescer, né? Não deu moleza para a vida. Parabéns pela sua pessoa, parabéns pelo profissional que você é. Obrigado. E parabéns pelo que você hoje está colhendo fruto, porque eu vou falar uma coisa, a gente não planta morango e colhe melancia. Isso é verdade. Não, eu que quero agradecer aí de vocês terem reservado esse tempo aí para ver exatamente como que é o dia a dia meu, o que as pessoas falam, o que realmente é o que você sentiu aqui. Então eu fico muito feliz de vocês terem esse tempo aí me entrevistado e eu poder também mostrar um pouco do meu trabalho. Obrigado. Imagina, Deus abençoe. Amém. Down pours